Há certos trabalhos que a experiência deixa marcas visíveis. Você busca um trabalhador de construção e ambos afirmam terem sido pedreiros a vida toda. Mas a vida de construção deixou algumas marcas que nitidamente identificavam aquele segundo homem como experiente na área. Qual que é a principal marca aqui? As mãos. Assim foi com Paulo, não um pedreiro, as marcas. Assim é com os seguidores de Cristo. Podemos ver em todas as cartas do apóstolo frases, palavras, ações que demonstram as marcas de um discípulo de Cristo. No entanto, uma carta em especial nos mostra de certa forma um Paulo mais entregue, um Paulo mais exposto, porque ele se abre com a querida, mas tão problemática igreja de Corinto. Vemos um Paulo que se doa em emoções, se doa em sentimentos. Ele varia de sentimentos durante a carta toda, primeira e segunda carta. Ele também se doa no ensino, no amor, enquanto conversa com a igreja através da carta. E isso, em grande parte, se dá pela ligação que o apóstolo possui com essa igreja. Todo o drama que eles viveram nesse relacionamento. De forma breve, a história dessa relação Paulo-Corinto pode ser descrita dessa forma, resumida dessa forma. Eu escolhi essa forma. A igreja de Corinto é fundada na segunda viagem de Paulo. Ele passa mais ou menos 1 ano e meio e de lá parte para Éfeso. Aparentemente, ele retorna a Corinto pouco tempo depois em uma visita que não foi nada agradável, que resulta em uma carta que ele escreveu. Só que essa carta foi perdida. Ele até fala sobre uma carta que ele já tinha escrito antes de 1 Coríntios, ou seja, não foi inspirada no caso. Recebe então os informes negativos por meio dos familiares de Cloé e algumas perguntas da igreja de Corinto para ele. Então Paulo escreve 1 Coríntios. Mas os problemas não tinham sido resolvidos e uma certa crise vai se instaurar com o aparente motim que aquela igreja teve. Algumas pessoas estavam se levantando contra a autoridade de Paulo, que até o fizeram optar por não ir mais a Corinto enquanto ele estava triste, para ele não ter que lidar com esse tipo de emoções, ou explodir, ou agir de forma errada. Paulo então escreve uma possível carta triste e severa, a qual ele se refere no capítulo 2, versículo 4 de 2 Coríntios. Quem foi o portador dessa carta? Foi Tito. Ok. Paulo então sai de Éfeso para Troade, mas ele lá em Troade, ele não teve paz ali. Por quê? Porque ele não encontrou Tito. Então Paulo sai de Troade rapidamente para Macedônia, ao encontro de Tito. Tito então lhe dá a notícia de que o pior já tinha passado. Então foi um alívio. E muitos se arrependeram de sua rebeldia contra o apóstolo, contra Deus. Mas ainda havia um grupo que o rejeitava e estava minando a autoridade de Paulo no meio da igreja de Corinto. Agora, sob o amparo de alguns homens que se declaravam superiores a Paulo, que se chamavam de o apóstolo e mais dignos de obediência e de apoio da igreja. Paulo então escreve 2 Coríntios. Eu queria que vocês abrissem em 2 Coríntios 1. Vamos ler do versículo 3 a 11. A palavra do Senhor diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação.
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Ele começa então com: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Interessante que parece muito aqui com as bênçãos judaicas. Quando se diz: bendito Deus de Israel, ou bendito Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele muda. A ideia mesmo era trazer isso, essa ideia das bênçãos judaicas. Mas ele muda isso. Ao invés de trazer e falar isso, ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia de Paulo aqui é que conhecemos Deus corretamente e lhe damos graças como Deus de Jesus Cristo. Paulo está advertindo aqui os coríntios contra imaginar que eles podem conhecer a Deus de qualquer forma, senão em Jesus Cristo, no Cristo crucificado. Quando ele fala também o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, Paulo identifica então Deus como o Criador e fonte de misericórdia e conforto no mundo. É interessante que eles estão unidos aqui. Ao mesmo tempo que ele é o Pai de misericórdias, ou porque ele é o Pai de misericórdias, ele é o Pai da consolação. Ele é o Pai do conforto. Deus de todo conforto. Em Deus há suficiência de conforto para nós. Nós não precisamos de subterfúgios. Nós temos Deus, o Deus de todo conforto. Nenhuma perda é muito profunda, nenhuma tristeza ou dor muito grande para o conforto esmagador e tremendo que Deus dá em Cristo. Nada chega aos pés desse conforto. Nada. Nenhuma tristeza, nenhum sofrimento. E é interessante que ele usa a palavra consolo aqui, conforto. As traduções normalmente colocam consolo e conforto. Mas quando a gente pensa em consolo ou conforto, nós normalmente estamos pensando em uma paz, né? Um sentimento de tranquilidade. Mas a ideia não é essa. A ideia é que, mesmo passando por sofrimento, enquanto em sofrimento, vocês conseguem permanecer. O conforto aqui é mais uma ideia de encorajamento. Deus, de todo encorajamento, Ele consegue preencher o vácuo que o sofrimento causa. Aquele que precisa de consolo, parece que ele tem um vazio dentro dele. Então Deus preenche com uma força ativa que faz aquela pessoa perseverar, continuar. A ênfase está menos no alívio exterior e mais em algo que faz a pessoa permanecer, que faz a pessoa continuar, mesmo em meio ao sofrimento. E é interessante que consolo aqui carrega não só a ideia do que a própria palavra significa, como encorajamento que a gente viu, mas também a principal fonte de consolo, que é o próprio Deus. O próprio Deus. Consolo, então, meus irmãos, é conhecer Deus. É conhecer o Deus que consola. A bênção de Deus pela qual Paulo então começa esta carta deve ter sido totalmente inesperada pelos de Coríntios. Deve ter sido estranha, deve ter sido um pouco até chocante para o pessoal de lá. Na mente deles, eles não tinham necessidade de conforto. Eles não precisavam. Em 1 Coríntios, Paulo descreve ironicamente o que eles sentiam. O que os de Corinto sentiam. E ele coloca assim: vocês já se fartaram, já se tornaram ricos. Sem nós, vocês começaram a reinar. Sabe qual que é a ideia? Os soberbos,
os orgulhosos, os autoconfiantes dispensam a esperança da ressurreição e a consolação. Era por isso que Paulo começou assim. Porque os coríntios eram tão orgulhosos que eles dispensavam isso. Dispensavam, não preciso disso. A bênção de Paulo ao Pai das misericórdias e Deus de todo consolo destina-se então a sacudir aquele pessoal, a sacudir aquela igreja. Fazer assim, voltem para a realidade. Vocês estão vivendo uma realidade que não condiz com quem é de Cristo. Não tem como você se dizer de Cristo e não participar do sofrimento e não participar do consolo. Não tem como. Eles, o pessoal daquela igreja, as pessoas daquela igreja, estavam adorando, na verdade, as obras, ao invés do Criador. Estavam adorando o poder, a eloquência. Como se fala bonito. Adorava os dons de Deus no lugar do doador. Então, eles estavam abraçando esses falsos mestres, falsos apóstolos que se diziam superiores a Paulo. Paulo, nessas bênçãos, ele quer dar graças a Deus, agradecer a Deus, fazer os agradecimentos que aquela igreja de Corinto, eles precisavam fazer. Então Paulo está chamando ele, convidando aquela igreja para ações de graças. E Paulo vai continuar no versículo 4, lembrando aos coríntios que o dom final do conforto não é dado à parte da realidade do sofrimento. Não existe encorajamento se não tem sofrimento. Para que eu vou precisar encorajar alguém que não está precisando de encorajamento, que não está sofrendo? Então, no versículo 4, Paulo fala: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Paulo, então, vai expandir aqui sua identificação sobre Deus. Além dele ser o Deus de misericórdias, Deus de todo conforto, Deus de toda consolação, Deus é aquele que conforta Paulo, o apóstolo, em todas as suas tribulações. O que está então por trás do alívio de Paulo? A mão de Deus, a voz de Deus, a força que Deus dá. O próprio propósito dos sofrimentos e fraqueza de Paulo como apóstolo é capacitar o apóstolo a consolar aquela igreja e outras igrejas que precisam dele. E é muito, eu até vejo um pouco assim, ilógico, mas com toda razão, Paulo vai falar lá no capítulo 12, versículo 9, o seguinte, falando sobre o que Jesus Cristo falou para ele. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Cristo fala para ele que a graça basta para ele. E que o poder do próprio Cristo se aperfeiçoa na fraqueza do apóstolo Paulo. Às vezes, para nós, quando passamos por algum momento de fraqueza ou sofrimento, a primeira coisa que queremos fazer é reclamar, parar, não continuar. Mas o que Paulo fala aqui? A primeira coisa que ele fala: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Jesus Cristo. O conforto que Paulo dá aos outros nada mais é do que o conforto que foi dado para ele. Deus é o Deus de todo encorajamento. Mas o que Deus usa para encorajar o outro, as pessoas? Qual o principal meio de encorajamento de Deus? As próprias pessoas, a igreja. A igreja é o canal de encorajamento divino. E quando Deus quer nos encorajar, meus irmãos, Ele vai usar nosso irmão. Consegue pensar em algum irmão que foi fonte de encorajamento para você? Que encheu você de força para que você ficasse firme e persistisse na caminhada? É por isso que é muito importante sermos igreja no dia a dia. Não somente no domingo. Não somente quando estamos aqui.
conversarmos, orarmos um pelos outros. Vocês acham que é só para encher de eventos ou encher de reuniões o culto de quarta-feira, por exemplo? Não. É para encorajamento. Orarmos um pelos outros. É por isso que é importante estarmos aqui, orando. Paulo vivencia isso não apenas através das diversas igrejas com que ele se relacionava, com o apóstolo, mas ele tinha um amigo especial, que era fonte de encorajamento para ele. Em 2 Coríntios 7, 5 a 7, ele diz: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós. Referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Tito tinha ido entregar a carta, ler lá a carta e tentar resolver alguns problemas da igreja de Corinto. Foi o portador dessa carta de Paulo. E ele volta com consolo que o próprio Tito recebeu, consolando Paulo e os que estavam ali com Paulo. Deus usa os irmãos. O sofrimento não existe à toa na vida do discípulo de Cristo. Deus permite o sofrimento não para brincar com a gente, não para testar a gente, mas para perseverarmos e nos aperfeiçoarmos. E algo mais impactante que o aperfeiçoamento individual é que Deus nos faz meio de consolação, encorajando uns aos outros enquanto sofremos. Quem aqui já aconselhou outra pessoa que estava passando por um problema que você já passou? Isso acontece direto. É Deus nos usando para encorajarmos nossos irmãos. Muitos pensam no sofrimento: onde está Deus? Por que Ele me abandonou? Achando que Deus está ausente, achando que Deus está indiferente para com ele. Mas nós, se cremos em Jesus Cristo e no Deus de toda a consolação, sofrimento é comprovação do cuidado e do aperfeiçoamento de Deus. Por isso que sofrimento é inegociável na vida de um discípulo de Cristo. Não tem negociação. Não escolhemos se teremos ou não sofrimento. Vamos ter, porque é uma forma de Deus trabalhar uns com os outros. Lá em Tiago, o que Tiago diz? Tende por motivo de alegria o quê? O passardes por provações. Se você permanecer na provação, o aperfeiçoamento será completo. Ok? Terá aperfeiçoamento. Então, é inegociável. No versículo 5, então, Paulo diz: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Paulo fala aqui dos sofrimentos do Cristo. Cristo suportou o sofrimento e a morte dos seres humanos, não é? No entanto, aqueles que estão unidos a Cristo, aqueles que são salvos, eles vão compartilhar desse sofrimento de Cristo. A participação em Cristo na união inclui necessariamente a participação no sofrimento. Só que o sofrimento não é um sofrimento qualquer. É um sofrimento no nome de Cristo, por causa do nome de Cristo. Mas ele não para por aqui. Ao mesmo tempo que os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, por meio de Cristo também a nossa consolação é abundante. O padrão de Cristo é repetido no apóstolo, depois em medidas variadas em todo aquele que pertence a Cristo, que está unido a Cristo. Se você está unido a Cristo, sofrimento e consolação. Sofrimento no nome de Cristo. Consolação para você continuar firme no nome de Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. No versículo 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz
suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O sofrimento, então, opera a salvação dos coríntios ali, daquela igreja. Só que não como sofrimento próprio ou sofrimento de Paulo, mas como sofrimentos de Cristo. Interessante é notar que o sofrimento de Paulo não é próprio de Paulo. O nosso sofrimento não é próprio nosso, mas também de Cristo. Lá em 1 Coríntios 1, eu acho que no versículo 13, deve ser ouvido aquilo que Paulo vai falar lá. Ele vai falar: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Paulo está querendo usar a retórica aqui para falar exatamente o contrário das perguntas. Vocês não são salvos por meio de Paulo. Vocês não são salvos por meio de Apolo, Barnabé, qualquer um outro. Vocês não são salvos por meio do seu pastor. Vocês são salvos por meio de Cristo. Somente por meio de Cristo. Paulo é meramente o apóstolo de Cristo. Mas o que faz a diferença é que Paulo é o apóstolo em que Cristo está presente nele. Isso faz totalmente diferença. O conforto se torna eficaz, então, à medida que os de Coríntios vão sofrendo os mesmos sofrimentos do apóstolo, que são os mesmos sofrimentos de Cristo. Por quê? O consolo está no sofrimento. E essa é a realidade que liga ao versículo principal, ao versículo central aí, que é o versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. É porque Paulo sabe que em Cristo a consolação não pode ser tirada de perto do sofrimento, que ele tem a certeza que os coríntios, participando do sofrimento, também vão participar do consolo. Então o que Paulo está fazendo aqui? Paulo não está simplesmente falando o que vai acontecer. O que acontece? Não é uma simples informação aqui. É como um convite. Paulo está convidando aquela igreja a participar do sofrimento e da consolação. Porque eles não estão participando. Sofrimento e consolação não deveria ser ponto de discordância. Aquela igreja não deveria rejeitar Paulo porque ele sofre. Na verdade, eles deveriam ser mais unidos porque Paulo sofre no nome de Cristo. É uma marca de quem está unido a Cristo. Paulo então os convida para que ao invés de julgarem ele mal, de forma errada por conta do sofrimento dele, agora sofram junto com ele. E é interessante porque dos versículos 3 a 6 é uma explicação para aquela igreja, para preparar aquela igreja para esse convite. Não é um simples convite, é um convite à restauração do relacionamento. Paulo está falando assim: se vocês, como servos de Cristo, como unidos a Cristo, participarem do sofrimento e da consolação, nosso relacionamento vai estar ok. Nosso relacionamento vai estar tranquilo, porque teremos o mesmo centro, o mesmo propósito, as mesmas coisas: sofrimento e consolação. Então, quero já falar aí nos versículos 8, 9 e 10, ligar esses 3 versículos, que diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Tendo falado então, de modo geral, aqui, das suas aflições no versículo 3 a 7, Paulo agora, ele vai descrever uma aflição em específico, um sofrimento, a provação que ele estava enfrentando na Ásia. Se a gente for ver de forma externa, esse problema, essa dificuldade que ele estava sofrendo na Ásia, não só ele, mas os que estavam ali com ele, supera em muito o problema que ele tinha com a igreja de Corinto.
Por quê? Porque ele tinha perigo de vida. Não era um sofrimento qualquer. Ele vai começar com: não quero que vocês ignorem, irmãos. É como se Paulo estivesse falando assim: para. Presta atenção aqui em mim. Por favor, presta atenção em mim. Não quero que vocês ignorem isso que eu vou falar a seguir. Alerta agora. Não foi fraca a tribulação que eu sofri. A tribulação que eu sofri e os que estavam comigo não foi fraca. Foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo quer que os coríntios saibam que a aflição que lhe sobreveio na Ásia o sobrecarregou extremamente, acima de qualquer força humana. Ele estava em uma situação tão desesperadora que nenhuma força vinda de si próprio poderia livrá-lo. No entanto, Deus, que tem o poder além de todo pensamento e imaginação humana, livrou eles. Olha que interessante. Ele vai falar no versículo 9: tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. A aparente morte dessa tribulação foi educativa para Paulo. Foi educativa para aqueles que estavam lá. Ensinou Paulo. Ensinou eles a o quê? A não confiar neles mesmos, mas a confiarem em Deus, que ressuscita os mortos. Isso é tremendo. Deus ensina nas tribulações a confiarmos naquele que realmente tem poder para livrar-nos. As tribulações nos levam a rogar por socorro, nos levam a nos ajoelhar. Às vezes nos sentimos sufocados, para nos ensinar que nossa fraqueza é na realidade a nossa força. Porque não dependemos de nós, mas de Deus. Paulo vai amarrar aqui. Se eu lesse assim para vocês, se eu dissesse assim para vocês: tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim em Deus, não bastaria? Mas ele complementa: é o Deus que ressuscita os mortos. Isso para nós tem total aplicação. Por quê? Porque o mundo após o pecado foi erguido sobre o medo da morte. A própria instituição do Estado serve para assegurar a vida dessas pessoas, para livrar os homens de se matarem, tentando dar segurança para eles. As construções, o modo como são organizadas as cidades, as leis, tudo existe para que prolongue ao máximo a vida do homem. Uma afirmativa que muitos dizem, e que muitos só têm certeza disso, é que a morte é a única certeza que temos, diz os homens. Mas Deus instaura em Cristo uma nova realidade, na qual não está mais baseada no medo da morte, mas na esperança da vida. Cristo ressuscitou, venceu a morte, e agora essas pessoas que são unidas a Cristo já vivem essa nova realidade. Isso é fantástico, porque enquanto eles vivem afirmando que a vida é passageira e que ela é um caminho para a morte, nós que cremos em Deus, no Deus que ressuscitou Cristo dos mortos, vivemos sabendo que a morte é momentânea e que ela é como uma passagem para a vida infinita com Deus, ou sem Deus. Nós sabemos que em Cristo há vida. Nós não temos medo da morte. Ele confiava no Deus que ressuscitou, ressuscita os mortos. Paulo, então, no versículo 11, para finalizar, ele vai acentuar sua esperança de uma libertação presente. O que começou no versículo 9 vai continuar aqui no versículo 11. Agora o apóstolo, ele localiza os próprios coríntios dentro do ato divino de libertação. Paulo estava esperando a libertação de Deus constantemente, porque Paulo passava por provação o tempo todo. Mas ele queria envolver essa igreja. E como que ele faz? O que ele chama a igreja para envolver? Como? Olha o que ele fala: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito,
pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Deus, em seu plano, meus irmãos, em seu plano perfeito, Ele vai estipular a oração como um meio pelo qual Ele mesmo vai agir em favor da igreja. A obra continua sendo de Deus, mas nós temos a bênção, a graça de participar dessa obra, orando. Por isso que a oração é importante. Por isso que não existe vida cristã sem vida de oração. Nós participamos da consolação de Deus para pessoas que estão em Portugal, para as pessoas que estão na África, para as pessoas que estão na Ásia, em todo canto do mundo, orando. Isso é Deus. Isso é Deus. Os cristãos, então, desfrutam de uma comunhão que é tríplice, tripla, no sofrimento, na consolação e na oração. Se essa igreja, Igreja Batista Firme Fundamento, não estiver nisso, nós estamos em falta. Se nós não estivermos sofrendo no nome de Cristo, se nós não estivermos nos consolando no nome de Cristo, se nós não estivermos orando em Cristo, por meio de Cristo, uns pelos outros, tem alguma coisa errada. Quero finalizar com algumas aplicações para a gente. Nós não devemos agir como os de Corinto. Eles queriam aparente glória e tudo aquilo que demonstrasse ter poder, ter visibilidade agradável, tudo aquilo que fosse postável, trazendo para a gente. Mas devemos viver lembrando que Deus dá glória àquelas pessoas que vivem e entendem a graça dele. Deus dá glória para pessoas que não pedem. Deus deu glória para Ruth, uma gentia. Deus deu glória para tantas pessoas que, se você vê a genealogia de Jesus, assim, às vezes a gente fica até, nossa, essa pessoa está aqui? Então, Deus dá glória para aquelas pessoas que vivem e entendem a graça dele. Entender a graça de Deus é entender que bastaria apenas as migalhas desta graça de Deus para nós. Apenas migalhas. Não foi assim com a mulher Ciro-Fenícia? Jesus, ela falando e Jesus indo. Aí os discípulos falam, responde logo ela, Senhor. Aí ele fala que a ideia geral é que ele veio para os judeus. Ele veio para os que eram dele. Então, como é que ele poderia dar pão para os cachorrinhos? Às vezes a gente pensa até que é forte, né? Chamar aquela mulher, a ideia de chamar aquela mulher de cachorrinho, né? Mas como que eu poderia dar o pão, a comida, o alimento para esses cachorrinhos? E sabe o que aquela mulher falou? Para mim basta as migalhas do pão. Basta as migalhas da graça. Para nós deve bastar. Outra aplicação simples e direta é que não devemos esquecer que andar com Cristo é participar do seu sofrimento, é carregar sua cruz e segui-lo, mas também usufruir de todo o encorajamento que acompanha esse sofrer. É também consolar uns aos outros. Você já teve a bênção de consolar um irmão, encorajar um irmão? Como que é maravilhoso participar. Como é maravilhoso saber que você está sendo usado por Deus, está sendo canal de bênção. Uma implicação também é que há um poder maravilhoso nesta irmandade nossa, no ser igreja. Todo sofrimento nessa igreja, eles devem necessariamente tender ao bem-estar comum. Deve servir para o crescimento da igreja. A igreja do Senhor unida em oração é um dos meios mais poderosos usados por Deus para agir em nosso meio. E porque às vezes negligenciamos a oração, meus irmãos? Nós sabemos dessa realidade. Nós podemos constantemente sofrer por enfermidades, sermos mal compreendidos uns pelos outros, até ter ofensa mútua. Mas enquanto essa tripla cadeia de sofrimento, consolação e oração mantiver seu poder no nosso meio, toda a discórdia
deve finalmente ser removida do meio da gente. Toda a discórdia. Nós não devemos ter discórdias uns com os outros. Nós devemos orar pela vida do irmão. Não ter discórdia. Nós devemos resolver. Nós devemos manter essa união. Porque se estamos em Cristo, todos sofremos, todos somos consolados e todos oramos. A quarta aplicação é que nós devemos ser gratos a Deus. Nós não devemos murmurar, nós devemos agradecer. Nós não devemos ser críticos por natureza, mas perceber a graça de Cristo na vida da igreja, na vida do irmão. E quando a gente começa a orar pelo irmão, perceber a graça de Deus na vida do irmão, isso vai nos impactar de uma forma que essa graça vai penetrar no nosso coração, isso vai transbordar em vida. Toda pessoa que é agradecida, que vive com ações de graça, ela transborda a vida. E nós conseguimos perceber quem é agradecido e quem não é. Um coração grato sempre reconhecerá de forma devida a Deus, como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdia e de toda a consolação. Eu quero finalizar com uma esperança composta pelo pastor Ailton e pelo seminarista Rômulo, na música Canção do Peregrino. Estou certo que provações virão para lapidar a minha fé. A perseguição me perseguirá enquanto eu contigo caminhar. A graça que me trouxe a ti não me prometeu viagem fácil, mas garantiu com sangue carmesim destino certo. Sou peregrino em terra estranha, mas não sem esperança de retornar ao meu lar, onde a dor e a amargura encontram sua cura, onde meu coração enfim descansará. Jesus não vira para nós e promete uma vida fácil e tranquila por causa do nome dele. Ele sabe que toda essa angústia, todo o sofrimento deve ser vivido para que nós passemos por cima desse sofrimento. No nome de quem? No nome dele. E digamos: nesse mundo passamos por aflições, mas alegres estamos, porque Cristo venceu o mundo, logo nós também vencemos. E como diz o texto da música, a dor, amargura e sofrimento um dia cessarão, onde no lar encontraremos a cura e o descanso de forma plena. Mas até lá, meus irmãos, devemos viver como discípulos de Cristo, com todas as marcas que envolvem essa identidade. Todas. Que as verdades de Cristo nos console e todo sofrimento seja impulso para continuarmos a viver em conformidade com a sua palavra, em constante oração um pelos outros. Amém?